Ok? Tá, tá vendo aí? Como é que tá? Ok, tá aparecendo? Tá, uma boa tarde para todos e bem-vindos a mais uma live aqui do nosso projeto social Yoga na Federal, nesse contexto de yoga para todo mundo e universidade para todo mundo, conhecimento para todo mundo, uma política de difusão do conhecimento, né? Está nesse quadro, né? Então eu pensei com a Rochelle, esse encontro, eu acho que esse encontro semanal, aos sábados de tarde, para a gente discutir sobre coisas que a gente gosta, que é coisas que movem a gente, coisas que devem ser relevantes para a gente, como o yoga, como práticas de yoga e autoconhecimento, né? Então, durante o confinamento, a gente vai fazer uma vez por semana esses encontros, aos sábados, então todo mundo está convidado. E tem que colocar aqui perto de mim. Vocês podem fazer perguntas, a Rochelle está anotando, senão eu fico muito sobrecarregado aqui. Como é que eu faço para convidar o Ian? Desculpa, eu sou bem amador nessas coisas, viu? Tem que ter paciência comigo. Tá. Ok. Então, uma vez por semana a gente vai se encontrar aqui. Vocês estão convidados e proponham temas, ok? Boa tarde, E aí, Ian, tudo bom? Estou fazendo uma introdução tudo aqui e já ótimo. passo a Tá. palavra para você. Seja bem-vindo. Então, podem propor temas que vocês acham relevantes, sobre os quais a gente gostaria de falar. A primeira semana foi com a Rochelle e a Raíssa, do Recife também, sobre os desafios da segunda série do Ashtanga. Ian, já gostei dos livros aí atrás. Estou aqui com uma parede branca e tu meteu uns Todo livros aí, intelectual. intimidador já, né? E na segunda semana, eu acho que a gente teve um momento muito especial para mim também, para muitas pessoas. A gente recebeu o Júlio, o professor Júlio Araújo, lá da UFC, do nosso querido estado do Ceará, para conversar sobre um tema super importante, que é o antirracismo, né, tanto no yoga como na academia. Eu aprendi muito nessa live e ainda está ecoando, né? Eu fico pensando muito sobre isso. No momento, acho que o confinamento traz essa possibilidade de reflexão e eu acho que o grande ato de resistência que a gente pode ter hoje é continuar pensando também, né? E refletindo sobre essas coisas que estão acontecendo com a gente. Então a gente viu na semana passada o quanto que o yoga e a academia a universidade podem reproduzir esses estereótipos e a desigualdade na sociedade. Isso é muito triste, né? Mas por outro lado, eles podem ser grandes, grandes, grandes instrumentos de transformação do indivíduo, né? Então, acho que a gente pode tentar pensar esse espaço, né? Esse espaço que a gente está tentando ocupar aqui, ocupar lugares públicos, um espaço onde a gente possa tentar reverter essa desigualdade, pelo menos um pouco, ou pelo menos parar um pouco, com essa boa motivação de gerar um meio de transformação, né? Eu acho que se a gente não conseguir ocupar lugares públicos, a gente vai continuar atordoado com essa onda reacionária e conservadora que está consumindo a gente há anos nesse país, né? Então, eu acho que esse é um momento de resistência, né? E essas resistências vão ter que começar nas nossas relações locais, né? Entre os nossos amigos, família trabalho, a universidade, e continuar pensando criticamente, né? E falando e ocupando lugares públicos. Acho que uma coisa que a gente aprendeu, deveria ter aprendido nesses últimos anos, é que se a gente não ocupar espaço público, nós que somos, digamos, bem intencionados, né, outras pessoas vão ocupar esse espaço, né? E talvez essas pessoas sejam mau caráter, assim, né? Como
a gente foi engolido, né, nesses últimos anos por essa avalanche reacionária nesse país, com tantos retrocessos, né? Então, tomem esse yoga na federal como também um cuidado a respeito disso, né? Então, ok. Eu já vou passar a palavra para o Ian. O tema de hoje é outro tema que eu acho muito relevante. O da semana que vem eu acho que vai ser mais tranquilo, esse continua sendo difícil, né? A gente tem esse estereótipo muito forte. Aliás, tem vários estereótipos, né? Eu estudei filosofia, eu estou acostumado com, de certa maneira, a visão estereotipada em cima de mim também. Aí eu entro em yoga, continuo estereotipada, né? Porque a pessoa pensa que yoga é uma coisa muito doida, com esses asanas muito doidos, com muita flexibilidade e essas posturas de contorção e tal. E a figura desse praticante de yoga, ou por um lado, essa pessoa paz e amor, namastê, paradona, passiva demais no que acontece, ou por outro lado, ou os dois, podem ser os dois juntos. A pessoa que é muito viciada em si mesmo, né, com aquelas posturas heróicas e postando coisas adoidadas sobre si mesmo, né, viciado em si esse ego trip, né, pô, olha as posturas muito doidas que eu estou fazendo, fica muito engraçado. Ele tem essas visões, né? Eu gostaria, para aqueles que estão acompanhando a gente, essa live vai ficar gravada também. Se eu não falar muita besteira, ela fica gravada. O yoga é milenar, cara, é muito longo isso. A gente está numa tradição cristã que tem 2000 anos, o yoga tem séculos, ou talvez 1000 anos antes, talvez, ok? Antes da nossa tradição, ok? Antes da filosofia grega, né? Então, é uma leitura muito moderna, muito contemporânea, social, identificar yoga com essas posturas, né, de flexibilidade, ou só com esses asanas, né, essas posturas. Então, eu convidei aqui um amigo, né, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por, de Maceió, outro lugar que a gente gosta muito, eu e a Rochelle, Alagoas, né, nós moramos aí, eu morei em Alagoas quase 3 anos, em Maceió, trabalhando aí na UFAL. Tem muito carinho, fiz muito bons amigos e o Ian está entre esses amigos, né? Então é desafiar um pouco esse estereótipo e trazer a visão de um yoga mais politizado, né? É ler o Yoga Sutras do Patanjali, por exemplo, que é um texto lá do século II, III, meio determinado antes de Cristo, menos num chavão extremamente religioso, que é digamos, a maneira comum de ler, que a gente encontra, e uma visão um pouco mais politizada, uma visão mais ética, né, como foi de tratado ético, de como viver no mundo, né? Aí se remete à filosofia, né? Inclusive contemporânea a vários filósofos gregos também. Mas só que tem um lado ruim também disso, né? Porque o yoga talvez possa ser associado com essa ascensão de movimentos, assim, ou sendo apropriado, eu acho que a palavra, ou sendo cooptado por movimentos nacionalistas, né? Como a gente vê na Índia contemporânea, lá no primeiro-ministro, de um partido de extrema-direita, né? Que, digamos, tem uma política muito hostil com minorias muçulmanas, né? E impondo, né, esse yoga de asanas para a população toda e tal, né? Isso foi, de certa maneira, cooptado pelo Dia Internacional do Yoga, que a gente celebrou em junho. O Ian também me mandou uma reportagem muito interessante da revista Brasil de Fato. Quem não leu, eu acho que deveria ler, ok? Procura, é fácil de encontrar, sobre a maneira como o yoga está sendo usado por esses movimentos nacionalistas, né? Especialmente esse partido de extrema-direita na Índia, que já está no seu segundo mandato. E também, assim, a gente pensa de um lado o Mahatma Gandhi, pensa de um lado o Mandela, o Martin Luther King, que provavelmente nunca parou para pensar muito nessa coisa de asana, né? Nessas posturas acrobáticas, né? Que são boas, são importantes também.
depois a gente vai falar sobre isso certamente. Mas são grandes yogis, assim, são grandes exemplos de yogis. E mas, por outro lado, você tem essa associação com a extrema-direita. E, de fato, se você pensa o asana, essa disciplina toda do asana, a figura do guru e da tradição, né, é muito fácil ser cooptado por coisas mais conservadoras, né? Acho que uma certa militarização disso, né? Então, são vários temas, tem coisas muito interessantes. O Ian muito gentilmente concordou com conversar com a gente sobre isso. Vou passar a palavra para ele. Muito obrigado, Ian, por ter aceitado. Você é um querido, muito bem-vindo aqui no Recife também, aqui na nossa comunidade de praticantes. E o Ian, eu acho que ele é a referência de Ashtanga em Alagoas, em Maceió. Eu acho que quem quiser ter aula de Ashtanga em Maceió deveria procurar o Ian, por ele estar muito associado, né, com a tradição do Ashtanga. Acho que é a pessoa a ser visitada em Maceió, né? Obrigado, Ian. Fala um pouco aí de É, você, grato, Marco. introduz um pouco do yoga, de Certo. você, Maceió, e depois você me fala como é Ah, que foi a sua reação, né? Essa reportagem do Modi. Eu lembro que você ficou chateado ao ler aquilo, né? Do primeiro-ministro da aham. Índia, o Dia Internacional do Yoga. Estamos aqui como uma conversa, gente. Depois vocês vão fazendo perguntas aí. Eu não consigo ver todas as perguntas porque eu sou ruim nisso, mas a Rochelle está anotando aí, ela pode passar para mim. Ou para gente. Boa tarde, Marcos. Muito feliz tá aqui nesse Yoga Federal, né? Esse lugarzinho maravilhoso. Eu faço Ashtanga, pratico há 2 anos. Comecei com o Marcos, quando ele estava aqui, né, Maceió. Já nessa ideia dele, foi o início dessa ideia, né? Ele democratizou, ele buscou estar passando isso para outras pessoas de uma maneira muito acessível. E eu sou fruto disso, né? E o Ashtanga é algo que faz que me mobiliza muito, que me ajuda muito, né? Enfim. Yoga, eu comecei Hatha Yoga há muitos anos já, e há 2 anos nessa modalidade, né? Que realmente é algo que eu gosto muito. E que foi quando eu senti realmente transformações profundas virem acontecer, né? Com essa sadhana, com essa prática diária, com um respeito maior pelos asanas, pela respiração, enfim, né? Eu senti essa força, né? E então eu comecei a dar aula aqui, né? É uma grande honra, né? E nesse percurso, nesses 2 anos, inicialmente a convite do Marcos, na verdade sempre, a gente foi para alguns workshops, né? Vários com a Dani Sá, com o Lucas, com a Dani Meira, que eu convidei para cá, que a gente convidou para cá, né? E a ideia é sempre essa, né? De estar indo e estar chamando pessoas nesse fluxo, que é uma coisa riquíssima. E, ao mesmo tempo, a sanga de Ashtanga é algo muito firme, né? E, enfim, a gente vai construindo isso. E não só Ashtanga, né? Tem aqui Eudson, por exemplo, é quem mandou esse texto que você falou, essa reportagem foi o Eudson. É uma pessoa que eu admiro muito e que tem esse olhar muito sensível para um yoga pela transformação social, né? Para um olhar mais sensibilizado com o que nos cerca. Então, aqui em Maceió, hoje, nós temos uma sanga, né? É algo incipiente ainda, é uma sanga que vai se desenvolvendo, né? Mas já temos alunos já avançando nessa prática diária, né? Dandara está aí, Fred, né? Que eu vi que está aí também. E, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente vai firmando essa sanga nordestina, né? E dentro dela, uma sanga com esse olhar específico, que é algo tão raro, né? Político, mas sensível para o que nos cerca, né? Para o social, para a dificuldade que
que essa ciência tende a adentrar na sociedade, né? Ela ainda é muito restrita, né? É muito cara. Então, iniciando assim no tema, eu fiquei pensando que quem faz yoga são pessoas, né? São seres humanos, né? E logo envolve relação, envolve política. Então não cabe tanto, ainda mais hoje nesse mundo tão difícil, polarizado, né? A gente vê yoga sem estar imiscuído nesse olhar político, relacional, né? É muito forte esse símbolo do yoga para dentro, né? Da gente se voltar, e é algo muito importante, sim, né? Mas é sempre uma relação entre dentro e fora, né? Então, se a gente se fecha muito dentro, que sensibilidade é essa que o yoga está ou não trazendo para a gente, que a gente fica cego para o que há fora, né? Essa live que vocês fizeram, você e o Júlio, Mar, foi algo muito marcante para mim. É um tema muito difícil, assim como esse, né? São temas muito complexos, porque envolve também muita coisa. E nessa live de vocês já ficou claro, né? Já ficou evidente para quem ainda não viu, né? Que o yoga é muito branco, é muito elitizado, né? É uma ferramenta tão poderosa, mas ainda nesse nicho, né? Não é todo mundo que pensa, ai meu Deus, eu necessito de yoga, né? Isso nem sequer passa pela cabeça de muita gente, né? Porque é algo tão distante, né? Então, é um tema pertinente e eu acho que essa live hoje é um convite mesmo para a gente começar a falar nisso, a movimentar isso e a seguir, né? Com outras lives, com outras pessoas. Eu desde já sugiro o Eudson aqui, que é um cara politizado e do yoga, né? Enfim. E E um só para amigo também. voltar um pouco, E um amigo quem? também. E um amigo querido, pois é. Como a gente gosta Voltando de um falar, pouco, fazer amigos através do yoga é muito bom, né? essa é uma frase sua que eu acho fantástica mesmo, porque yoga é uma coisa que nos sensibiliza muito, né? Então essas relações que se fazem pelo yoga são diferentes. Enfim, é algo muito especial mesmo. As aulas que o Marcos dava aqui, quando eu comecei, foi num espaço aqui, que é onde eu dou aula também, eu dava, né, quando o mundo ainda permitia, que é o Badarivana. Badarivana é um espaço ecumênico e dentro desse viés de facilitar, né? Eu lembro que antes, quando eu fazia rata, eu já fazia lá. Eu era estudante, eu não tinha grana, então, se não fosse esse espaço, eu não faria, eu não teria feito yoga, né? Eu quero com isso estar mostrando como é muito importante a gente ter esses locais, né? É algo precioso, tanto para quem proporciona, como para quem faz uso, né? E então, assim, é uma conversa, né, Marco? Tá. Acho É, que claro, muito obrigado, Ian, já por essa introdução. Você tocou tantos temas interessantes aí. Para aquelas pessoas que não têm lá muito contato com o yoga, estão tendo contatos agora com o nosso projeto e tal, existem vários estilos diferentes, né? O Ian mencionou o Hatha Yoga, nós somos praticantes do Ashtanga Yoga. Ele também falou sobre a Sangha. O que é uma Sangha? É uma palavra em sânscrito que significa comunidade, né? Seria a comunidade dos praticantes, né? De uma determinada atividade. E uma das coisas poderosas, assim, eu acho que do Ashtanga é essa comunidade, né? A maneira como a integração dessa comunidade de praticantes, né? É uma prática que não é fácil, né? Ela demanda muito fisicamente, em algumas posturas muito, digamos, emocionalmente também. E sempre quando você tem essa comunidade, é esse efeito duplo. Você interage com a comunidade fazendo ela
crescer e ela faz você crescer também. Você cresce a partir das relações e das amizades que você vai fazendo. Então, acho que nós já fizemos várias aventuras, né, Ian? Você, a Rochelle, eu, Gustavo, Bebel. João Pessoa, a gente indo atravessando aqui 1.000 quilômetros até chegar até em Fortaleza, né, para passar as férias lá praticando com o professor Lucas e praticando com a Dani Sá em Fortaleza, em Natal. Natal, Então, Recife. Recife aqui com a nossa Dani Meira. Sempre muito bom, né, poder fazer esses amigos e visitar as cidades. Outra coisa que o Ian falou que eu gostaria de enfatizar, ele falou ciência, né? Passar esse yoga como uma ciência. Eu acho que uma coisa que, assim, a minha formação é uma formação mais acadêmica, eu sou muito cético com várias coisas, mas eu sei o poder transformativo dessa prática de asanas e do yoga na minha vida, assim, né? Então, por um lado, existe, nessa tradição do Ashtanga, se fala muito de 1% de teoria e 99% de prática, que você consegue entender isso também, né? Para você parar de falar tanto e começar a praticar, parar de pensar os vritti, né? Essas oscilações da mente, vai, estende o tapete, faz o seu. Ah, e por outro lado, você também tem essa ideia do pratica, pratica e tudo virá, que é uma boa ideia. Assim. Eu acho um bom recurso, né? Um bom recurso metodológico, e, digamos, pedagógico. Assim, né? Eu acho que o Krishnamacharya, o Patabi Joshi, que montaram digamos, esse estilo do Ashtanga contemporâneo, assim, digamos, dessa maneira, eles conseguiram ver muito do que o Ian chamou dessa ciência do yoga na prática de asanas, né? E talvez você fazendo seus asanas durante uma hora e meia, 2 horas no seu dia, todas as outras partes do yoga eles podem se abrir para você, né? Especialmente para a gente com uma cabeça muito rápida, ocidentais, com muito estímulo, ter 1 hora ou 2 horas dedicadas a asanas é um remédio muito grande. Eu acho que todo mundo que está aqui já percebeu isso, né? Então, um discurso muito excessivamente religioso associado com o yoga não permite a gente ver que é uma ciência, né? Uma ciência do teu cotidiano, que tem a ver também com a medicina indiana e tem várias consequências importantes para a saúde física, saúde mental, psicológica, das suas emoções. E eu acho que todo mundo que já praticou consegue ver como essa prática ela parece ir não só desintoxicando o corpo, mas também desintoxicando as nossas relações, assim, né? Ela parece que vai se sanitarizando, essa prática diária. Ela vai, né, digamos, eu não queria falar a palavra purificando, que é muito. Digamos, purificando. Ela vai melhorando muito as nossas relações, né, com familiares, com amigos, relações amorosas. Claro que não é fácil, né, Não é também. fácil. Uhum. Pelos asanas, né? Então eu falei que não é só asana, mas é asana também, né? É muito Isso. importante, eu acho muito importante. Vamos falar um pouco, Ian, dessa coisa do Ashtanga. Como eu falei, é uma tradição muito antiga, né, gente? É milenar isso, né? E são 8 passos, né? Esses zanga são 8 membros. Podem ser membros de braço, pernas, como podem ser uma espécie de galhos de árvores. E são 8. Uhum. Asana, que são essas posturas muito doidas que a gente faz diariamente, no caso da Ashtanga, para o bem e para o mal, é só 2 braços, é só um dos limbs, é um dos angas. Só. Então, você tem outros 7, muito importante, né? E talvez, por um lado, você tem um lado metodológico, que é para, digamos, a pessoa consegue entrar bem no asana, né? Pelo yoga, pelo asana, é a imagem que a gente tem de praticante de asana, né? Esse estereótipo. Mas, por outro lado, você tem outros membros que são muito importantes. Você poderia entrar nesses membros por essa prática, né? Como os yamas e os niyamas, né? Que são uma espécie de código de conduta, né? Do, dessa prática de yoga, né? É muito interessante isso, né? Os yamas seriam uma observância ou restrições em relação à conduta com outras pessoas e os niyamas são com nós mesmos, né? E isso vai funcionando como uma estrutura até você chegar, digamos, lá no samadhi, que é uma coisa que eu não consigo entender,
que é difícil, é uma espécie de absorção meditativa, né? Com as coisas. Mas isso aí deixa para outras coisas. Então, eu acho que uma coisa que a gente poderia comentar, eu queria ouvir um pouco o Ian a respeito disso. Então, você tem, por exemplo, nos yamas, você já ele abre, assim, zero. Primeiro passo, né, é o ahimsa, que é o não violência, que foi, de uma certa maneira, muito popularizado e difundido por figuras assim espetaculares, assim, né? Para aqueles que não sabem, eles estavam inseridos nisso, né? O Mahatma Gandhi, né, na revolução pela não violência, na independência da Índia, o Luther King, influenciado pelo Mahatma Gandhi também, e que tinha conhecimento do Bhagavad Gita, que está nessa tradição do yoga. Mandela, também na promoção do fim do apartheid, também era um defensor da não violência. Mas você também tem essa outra visão, né? Essa visão que o yoga é hindu, com a religião hindu, e está sendo apropriado pelo primeiro-ministro da Índia, né? Com uma prática, inclusive, hostil a minorias, né? A minoria muçulmana, que são quase 200 milhões na Índia contemporânea, você imagina, 200 milhões, assim, né? A população brasileira. Você tem a população brasileira que é uma minoria na Índia, né? Você vê o quanto que isso é grande. Você tem cristãos lá também. Então, E é hoje, um uso político, né? Diga aí. Enquanto que muita gente tem esse receio de uso político, lá na Índia estão fazendo um péssimo uso político, né? Indo você, de encontro a esses yamas, a esses niyamas, né? A toda filosofia yogi, né? eu lembro que você me escreveu, eu fico muito chateado com essa matéria do Modi. E é muito esquisito, né? Como se a gente tivesse sendo um braço ideológico de uma figura implementando, todo mundo comemorando primeiro, né, o Dia Internacional Exatamente. do Eu fiz Yoga. postagem, imagino, e depois eu me senti um bobo assim, né? Que coisa horrorosa. Como é que você viu essa reportagem, Ian? Poxa, Marcos, foi meio chocante, porque a Índia é uma referência, né, a tão falada mãe Índia, né, onde surgiu toda essa ciência que a gente vive, né, e imaginar que esse tipo de coisa está acontecendo lá, que o Bolsonaro tem uma versão yogi, né, e que usa dessa yoga, né, é assustador, né, e ao mesmo tempo é esse convite a essas conversas, né? Porque no mundo yogi daqui moderno, né, ocidental, não se fala, né? É muito incipiente essa discussão, esse olhar, infelizmente, falta, né? Então acho que essa reportagem trouxe esse convite para pensar mesmo yoga politicamente. E como você falou, né, aonde a gente não vai, alguém vai e faz o que quer, né? Então é uma maneira de ocupar isso. Muito bom. Eu acho que essa identificação do yoga só com asana serve como, sei lá, uma porta de entrada para a gente ocidental. Assim, para mim foram os asanas, de fato. Na minha arrogância acadêmica, você acha que só existe filosofia grega e passa por cima das outras tradições muito complexas conceitualmente. Mas, por outro lado, essa espécie de disciplina de asanas, ela pode ser cooptada, né, apropriada para esses discursos mais nacionalistas, inclusive conservadores, né, senão E com reacionários, sucesso, e né? com muito Pois é. sucesso. Né? Assim, yoga é uma coisa simpática. Aí você fala para a ONU, a gente quer o Dia Internacional do Yoga. O que a ONU vai falar? Vai falar, não, é muito difícil fazer um negócio desse. Então, unanimemente vai ser aceito. Isso. E nós somos praticantes, é legal, você usa o Dia Internacional do Yoga para promover, né, a outras pessoas. O yoga. Um Uhum. momento que você pode parar no ano e falar, olha gente, vamos praticar. É uma boa porta de entrada. O problema é que yoga como asana também, e esse yoga neutro, deixa a gente muito vulnerável, né, a esse tipo de apropriação do que chamam de soft power, né?
não é aquele power, aquele poder militar de entrar no país e invadir, mas é esse soft power de manipulação de ideias e de conceitos, né? E, e de tomada de hegemonia exatamente por essa manipulação de ideias e de conceitos. Então, assim, ser neutro, né, de certa maneira, deixa a gente não entra, fica numa situação confortável, fazendo os nossos asanas, mas deixa a gente extremamente vulnerável a esse tipo de apropriação, né? E como a gente falou, eu acho isso muito importante, gente. Quem está assistindo, quem for assistir isso, veja, se a gente não ocupar os lugares públicos, se as pessoas bem intencionadas e praticantes e qualificadas, fala isso para o pessoal acadêmico também que está assistindo, se nós não ocuparmos lugares públicos e ficarmos com esse pudor muito grande, essa exigência de perfeição, tem que ser muito bom, outras pessoas vão ocupar esses lugares públicos, ok? E elas podem Uhum. ser mal intencionadas. Aí a gente vai perder, como a gente está perdendo há anos agora, desde 2014, perdendo com todas as conquistas mais progressistas, né? Aham. Em educação, em saúde, em abertura, popularização. Então, acho que a gente tem que tentar fomentar essas ocupações. E é claro que com senso crítico, ok? Com senso crítico, a gente não vai abordar tudo e qualquer coisa. Mas eu acho que pensar e ocupar lugares públicos com reflexões é o nosso grande força de resistência agora, de resistência e emancipação, né? Então, prestigie essas iniciativas, é muito importante, né? Acho que, por um Pois é. lado, a academia foi cooptada aqui no Brasil, né? Mas por negligência nossa, né? Os intelectuais se calaram, ou boa parte deles eu estou também fazendo meia-culpa aqui. Essa tendência já, né, muito indolente a uma neutralidade, né? Que E eu acho que coisa, né, que a gente os permite. praticantes de yoga também podem cometer esse mesmo erro, assim, né? Com essa visão do yoga namastê, paz e amor, Paz e amor não, fica. passivo, a gente está aberto a ser cooptado, a ser apropriado por coisas que não são yogicas, né? Que são adeptas de violência e de hostilidade contra minorias. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a esse tipo de armadilha, né? De, uh, esse tipo de desafio. Aham. É desafiador, né? E que essas situações onde a gente que dá aula, pratica yoga, né? Que a gente se manifeste sempre de acordo com os yamas, niyamas, né? Com muita tranquilidade, né? Porque acaba que a coisa muito, né? Separa, né? Com muita raiva, com muito rancor, né? É uma coisa que afasta muito. E que não agrega, né? A gente vai separando aquilo que já está separado, né? A separação já existe. Tem a ultradireita, tem um meio que não se define, e tem uma esquerda, né? Então, a gente chegou aqui nesse governo assim, né? Gritando, brigando. É claro que a luta existe, ela é real, né? Mas eu acredito muito que o yoga para a gente pode trazer esse espaço de diálogo, né? Com o diferente. É muito difícil, né? É muito desafiador você lidar com certas coisas, né? Mas que a Eu manifestação seja dentro desses conceitos, né? acho que você concordo com você. Eu acho que é um desafio muito grande. E o que que o yoga pode ajudar nisso, né? O que a gente aprende com a nossa prática também diária, a prática do tapete, é que você não precisa estar vinculado com um partido ou uma instituição, ou alguma coisa, uma instituição formal, para poder fazer mudanças no mundo, né? E para mudar a sua vida, assim, né? Para aqueles que praticam yoga, você percebe que a qualidade das suas relações vão mudando. E eu acho que o primeiro passo de ativismo político do yoga é a não violência, né, em suas relações, né, você tentar quebrar o ciclo de violência, ou cancelar esse ciclo de hostilidade, né, não a hostilidade, não a violência. Isso precisa ter um partido político? Isso precisa estar de um lado? Isso precisa estar vinculado a algum tipo de instituição formal, uma universidade? Não. Eu acho que a revolução que o yoga pode fazer
é também a revolução política que a gente pode fazer, né? Que é essa revolução do um homem ou uma mulher, uma pessoa se revolucionando, né? Se transformando as suas relações nas locais. suas relações. E essas relações locais, de certa maneira, vão transformar outras. E assim você cria uma cultura, né, Uhum. de paz. Eu acho que pensa como Mahatma Gandhi fez, né, como Luther King fez, né, o Mandela fizeram. O Mandela ficou 27 anos preso. 27 anos preso. Ok? Isso é muito mais do que a metade da minha vida, assim, né? E ele sai pregando a paz, o fim do ressentimento e do rancor. Isso é uma postura yógica, né, de não violência. Inclusive quem Uhum. colocou ele na prisão, né? Então acho que essa é o convite. Pensar menos em partidos, instituições e ver mais o que você está fazendo, né? O teu papel, veja os teus privilégios, o que você pode fazer, o que você aprendeu, o pouco que a gente sabe de yoga, por exemplo, ou no meu caso filosofia acadêmica, já é muito. Você pode fazer muito bem para as pessoas em volta de você. Então começa aí, né? O que você acha dessa revolução, essas micro-revoluções Pois é, do cara, eu acho yoga? que aham. Eu acho que o caminho é relacional, né? É gentil, porque de separatividade a gente já está vivendo isso e deu no que deu, né? E tem essa questão, Camila falou aí há pouco, né? Que a yoga, como eu tinha dito antes, já é muito elitizada, né? Já é muito branca. Então quem dá aula né? Já está num lugar e é muito conservadora, claro, porque é da elite, né? Está muito ligado a ela. Né? Então quem dá aula, que vive disso, está se relacionando com essas pessoas. Então, essa pessoa que dá aula vai ter um certo receio, é passível de ter um certo receio de se manifestar, né? Porque ele está lidando com a elite, né? E a elite não tem nada de mal. Ela é a elite por uma questão histórica, né? São seres humanos, tá? Mas vai trazer esse receio, não é, Marcos? Eu dou aula de yoga, amo dar aula, acho que é uma coisa linda que eu faço, que o universo me deu essa chance de fazer. Mas eu tenho outra fonte de renda. Eu sou servidor público. Então, assim, eu tenho menos receio, o Marcos também é servidor público, né? Mas quem está tá vivendo disso vai. Então, por essa questão, eu acho que é importante a gente estar conversando isso, né? Para Bom, ir para desdobrar um pouco esse tema, né? E sim, Marcos, como você falou, eu acho que a revolução é interna e externa, né? Ela vai reverberando, né? Vai se retroalimentando, né? Como você falou, quando a gente pratica asana, né? Com o tempo, diariamente, vai mudar tudo. Muda a qualidade de relação, muda a alimentação, muda aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, né? E isso é uma revolução, né? Isso já é uma revolução. Se eu for pensar em mim antes de estar fazendo yoga, gente, eu era outra pessoa, né? Eu me fazia muito mal, eu era muito, né? Uma violência grande com o meu corpo, com as minhas relações, né? Enfim, eu concordo. obrigado, Ian, pela. Eu acho que falando duas coisas aqui, e depois a gente vai para as perguntas. A Rochelle está anotando as perguntas, a gente pode fazer, porque eu não consigo acompanhar. Sinceramente, é muito difícil. É difícil. Eu estou fazendo aqui meu drift, né? Eu faço você, tô fazendo meu foco Muito bom. você, mas aí os comentários Fica. eu não consigo acompanhar. É. Mas podem fazer as perguntas aí, já tem algumas aqui. Então, duas coisas que eu acho importante, né? Por um lado, assim, é claro que para mim e para o Ian é mais fácil tentar, talvez, colocar essas aulas gratuitas e dar para muitas Salvar a live. pessoas abrir, porque temos a estabilidade, né? Nós não vivemos de yoga e temos a estabilidade aí do emprego público e temos a autonomia, né? Eu posso, inclusive, falar fora Bolsonaro. Assim, né? E, Fora Bolsonaro, né? lembrando disso, apoio. Isso é uma atitude yógica. E, mas veja, mas quem vive diretamente de yoga, né? Os professores de yoga, né?
isso é mais complicado, porque, assim, o yoga é muito barato, né? Você não precisa de nenhum equipamento muito caro, aliás, nenhum equipamento. Você não precisa de um sapato muito caro, de uma roupa cara, você não precisa de um espaço muito caro, você não precisa daquelas halteres, você não precisa de, digamos, um tênis super caro para praticar yoga. Aliás, eu acho isso fantástico, assim, né? Daí é só você e o teu corpo, e talvez um professor. Mas veja, a formação de um professor de yoga, em função digamos, já de uma elitização histórica, ela é cara, né? Os workshops que a gente comentou agora, que nós fomos, eles não são baratos, assim. São workshops para poucos dias, você aprende muito, os professores são muito bons, mas eles são caros, assim, né? Então, para aquele que vira professor e quer viver do yoga, o que eu acho legítimo, né? O que ele poderia fazer nesse contexto para conter essa elitização, esse yoga branco isso não é fácil, né? E talvez seria leviano, nossa, que nós não vivemos do yoga, né? Dizer coisas. Assim, para mim, assim, pessoalmente, posso estar sendo leviano falando isso. A gente não fica pobre, eu acho que muitos professores de yoga não vão ficar pobres se dedicarem uma hora da sua semana para ensinar para pessoas, ou ter eventualmente bolsas para minorias, ou uma. Aí imagina que você tem um bolsista, ok, negro ou vulnerável socialmente, e ele pode eventualmente ensinar para outra pessoa, e essa outra pessoa ensina para outra pessoa. Quanto mais pessoas praticando, melhor para todo mundo, ok? Então, acho que são essas medidas mais locais, nada muito institucional, muito formal, partidário, podem modificar muita coisa. Se você ensina um Surya A, um Surya B para outra pessoa, isso é um instrumento para a vida dela, cara. Ok? E se ela ensinar isso para outra pessoa, e que ensina para outra pessoa, você já tem uma rede, né? Eu acho que isso pode influenciar, mas a formação do professor de yoga é muito cara, de fato, né? Talvez a gente possa É muito difícil. pensar, nisso. Então, eu e Ian somos privilegiados e outros, mas eu acho que é importante a gente pensar nos nossos privilégios, né, e como que a gente pode tentar reverter a desigualdade sistêmica, né, estrutural das coisas, né. Uma hora do teu dia, uma hora, ok? Tira menos uma foto sua bonita para colocar no Instagram e tenta ensinar para alguém uma coisa. Isso tem um efeito multiplicador muito grande, ok? Ah, exponencial até, se você quiser, né? Uma hora não vai te deixar pobre. E isso é yoga, isso é serviço, isso é karma yoga, né? Que é o yoga desinteressado dando para outras pessoas. E um outro comentário que eu queria fazer da coisa que o Ian falou agora, aí a gente vai para as perguntas, é que, pessoalmente, assim, vou falar da minha experiência com yoga. O que é uma das coisas fantásticas da transformação dessa prática de asana, né, é que você tem uma espécie de revolução ética, e política, porque as suas relações melhoram. O que melhora? Assim como um aluno começa a fazer prática de asana e compra um tapete para ele, ou seja, ele não vai usar o tapete do professor, ele vai usar o tapete do shala, ele compra um tapete para ele, isso já é um princípio de responsabilidade. Okay? Quando um aluno fala, antes da prática de yoga, eu vou ficar uma hora sem comer para fazer a prática em jejum e não vomitar em cima do professor ou de um colega, isso é assumir responsabilidade da sua própria vida. Okay? Quando um dia antes da prática você fala, eu não vou comer esse doce porque tem muito açúcar e isso vai inflamar a minha musculatura e vou sentir dor, isso é responsabilidade. Eu não vou gritar com essa pessoa, eu não vou reagir a ela porque isso me gera mal e gera mal para outra pessoa. Isso é assumir responsabilidade, né? Acho que a revolução do yoga, pelo menos para mim, claramente, eu comecei a assumir responsabilidade pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões e as consequências delas. Acho que isso é revolucionário, né? E você poder dar isso... E não é neutro. E não é neutro isso, né? A gente está modificando o mundo, ok? O yoga modifica o mundo, sim, pela uma modificação interior sua.
a partir dessa mudança de perspectiva e nessa prática de lucidez, né? Você conter. Isso é yama, esses são os yamas, né? Que é o ahimsa, a satya e a asteya. Para começar só com os três, né? Não violência, verdade e o não roubo, né? Os yamas eles estão preparando você para o tal do Ishvara Pranidhana, que está lá a última parte dos niyamas, que, se der tempo a gente pode falar sobre isso, que é essa tradução de Ishvara Pranidhana como devoção, o rendimento a Deus, é uma tradução problemática, hein? Porque é extremamente religioso essa, essa visão e não precisa ser dessa forma. Ishvara Pranidhana, Pranidhana é uma espécie de movimento em direção a alguma coisa, e Ishvara não é fácil traduzir isso, né? Que é, aí você tem uma visão muito cristã da coisa, né? Uma espécie de Deus externo, qual você tá, não, Ishvara Pranidhana pode ser uma devoção à sua soberania, ok? A sua soberania como pessoa, a maneira como você assume a responsabilidade pela sua vida. Isso é exatamente o que a gente faz com a prática de yoga. Assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões e cuidar para que outras pessoas também façam isso, né? Isso é a postura política do yoga. É você cuidar que você assuma a sua soberania sobre a sua vida e as outras pessoas também assumam soberania sobre a sua vida. É emancipar pessoas, é empoderar-se, né? Isso é yoga, né? Não Que é. legal, Marcos. Que legal. Aham. Então a gente tem uma visão que já é muito problemática, né, sobre yoga como asana, como posturas, e yoga como essa espécie de devoção a Deus. Assim. Mas você não sabe muito bem do que está sendo falado. É Ishvara, não precisa ser esse Deus externo, cristão. Né? Pode ser algo interno, como uma espécie de controle interno. Né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Né? Mas são pontos muito interessantes. A gente tem que ter cuidado, senso crítico. Né? Filosofia, senso crítico. Ian, você quer comentar? Legal. Então, a Ana comentou lá em cima, né, que quando a gente vê esse mundo que é tão desigual, né, a gente sai na rua, vê um, sei lá, morador de rua, alguém vulnerável, aí está implícito a violência, né? Então, a Rimsa, ele permeia isso também, né? É uma sofisticação, né, dessa leitura, Oi, né? Bebezinho. Olá, Bebel! Saudade, Bebel, também, Falou de yoga, Bebel apareceu. querida. Então, a Rimsa é uma leitura nova também, vamos dizer assim, porque eu não ouço falar, né? Mas para a situação de rua, de vulnerabilidade, né? Isso é violência, né? Como que a gente vai separar isso, né? Como que a não violência é só dentro de mim, né? É não violência com o que nos cerca, né? Então, esse cuidado de si com a prática de yoga, com a prática de asana mesmo, cuidado de si. Esse cuidado de si, você aprende claramente que ele não é independente, ele não é diferente do cuidado com o outro também. Você tem que ter cuidado com as suas relações, né? Senão você não cria o ambiente propício para que o yoga flua, porque o yoga possa ser feito. Se você ficar comendo bobagem, se você ficar falando bobagem, se você ficar consumindo bobagem, atacando pessoas, não modificando o ambiente em volta de você para que seja um ambiente mais amistoso, você não consegue praticar yoga, nesse sentido de asana também, né? Então você tem que começar a cuidar do meio ambiente, do meio onde você está inserido, ter relações mais saudáveis para que você consiga fazer os asanas também, né? Fora essa parte da soberania. Você não cuida de você mesmo, da sua soberania, você não cria responsabilidade sobre a sua vida, das suas decisões, das suas escolhas, sem também dar espaço para que outras pessoas sejam soberanas de sua própria vida. Né? Isso é muito importante. Né? A gente, como professor, a gente Incrível. entende esse tipo de coisa. Né? Então vamos para algumas perguntas aqui. Podia anotar o nome da pessoa que faz a pergunta. A Rochelle anotou aqui as perguntas para a gente. Ah, a pergunta é o que a extrema-direita não tem tentado cooptar no século XXI? Isso é interessante, né? Ela, de fato, eu acho que por omissão nossa também, né, gente? Né? Exatamente, eu ia falar isso, né? Tudo aquilo que a gente não ocupou.
deixa a gente muito. Essa postura, essa falsa neutralidade é água para o moinho, né, desses avanços fascistas. Né? Eles querem a gente alienados, calados e sem voz, ok? E sem ocupar espaços. Aí eles se articulam e deixam a gente atordoado, consumindo porcaria e passam por cima. Né? A gente foi engolido, né? A gente foi engolido. E nós que somos os praticantes de yoga, a gente foi engolido por avanço de violência. E a gente não conteve violência. A gente tem que fazer a nossa tarefa de casa. Sem a tarefa de casa, a gente vai continuar atordoado, né? Então, acho que é muito culpa nossa também, né? A gente não ocupa lugares públicos. Você é praticante de yoga, para de ficar colocando foto de si mesmo, linda, bonita, num espaço muito bonito, fazendo umas coisas muito absurdamente acrobáticas e contorcionistas, e coloca mais foto ensinando coisas, falando dos teus relatos pessoais e falando, por exemplo, dos benefícios da prática de yoga, incentivando outras pessoas para praticar. Né? Tem essa coisa muito visual que às vezes é humilhante, cara. Tu coloca uma postura muito complicada, a pessoa olha para o nunca vou fazer isso na vida. E tem um efeito inverso, Afasta. afasta Exato. a pessoa. Ok? Então, acho que deve colocar assim fotos da tua prática, ok? Mostrar que você está suando, é um esforço diário de tapas, disciplina, de ir contra seus próprios medos e vencer. Eu acho isso muito importante. Mas agora, ficar colocando, não sei, sem mais pessoa, essas fotos tipo, na paisagem, é bonito, assim, mas não sei, assim, vai ajudar a gente a conter esses avanços aí. Né? Outra pergunta aqui, a não violência pode significar o combate necessário à violência contra minorias. No Brasil, ao menos, são a maioria. Na verdade, negros são a maioria né? Em voga no Brasil, nos Estados Unidos e na Índia. Né? Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Eu acho que sim, né? Não violência pode significar, assim, se você pensar o yoga como devoção, não a um Deus externo, mas devoção à sua soberania, a você assumir a sua vida, a responsabilidade sobre as suas escolhas, você vai ver que você não faz isso independente das outras pessoas. E para você fazer isso, você vai ter que quer que outras pessoas também assumam a soberania delas. A não violência é o momento zero para você, para um mundo cheio de violência, ninguém tem soberania de nada. Não tem como você ser soberano sobre as suas decisões. Né? Então, o Patanjali, muito inteligentemente, vai pensar: o primeiro passo é a não violência, é cessar com as formas de violência e de hostilidade. Aí o yoga pode começar, mas é difícil, não é fácil isso. Okay? A não violência é o primeiro passo, é o passo zero para você criar um ambiente que possibilita essa prática de soberania e autonomia de si mesmo, de empoderamento, né? De devoção a esse empoderamento. E você não Boa. ser arrastado por todo e qualquer estímulo que aparece na tua vida. Isso é não soberania. Né? Esse é o maior exemplo de soberania. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Marcos, eu acho muito forte essas duas falas, muito boas. Eu sou aluno, né, também, então eu já me coloco aqui e estou ouvindo. Né? Gosto muito. E outra pergunta, mas vocês não acham que é uma visão um pouco ilusória de perfeição, já que tais diferenças sociais sempre, o que está escrito aqui, Michele? Foram acentuadas? Mulheres inicialmente não podiam praticar. Assim, o yoga tem uma sua própria, não podiam praticar asana, ok? Yoga não é asana, a Ashtanga não precisa ser só isso, ok? É uma visão muito que infelizmente a gente engole isso. Não deveria engolir. A gente não é praticante de asana. Okay? Asanas é um passo só, de 8 passos do Ashtanga. E tem uma evolução, tem uma mudança nisso de fato. Né? Era uma prática mais masculina e hoje é muito mais 80, 90% feminina. E hoje também acontece uma revolução, né? Você está querendo ver outras maneiras de popularizar algo que era só uma coisa mais para brahmanes, para sacerdotes, né? Para castas, pois Para é. as castas e tal. Isso está sendo revisto. Eu acho que a gente faz parte desse processo de revisão da própria prática de
Uhum. do Ashtanga, que a gente pratica diariamente. Aqui E está essa falando. revisão se deu não pelo lugar neutro, né? Se deu pela ação, né? Pelas ações de mulheres, de homens, né? De pessoas, né? Essa neutralidade nos atrasa muito, né? E a gente já está com um dever de casa grande, né? Talvez que era grande. Aí eu acho que mais uma vez a gente deveria pensar menos em pessoas que colocam a perna atrás da cabeça e tal, ou fazem coisas muito absurdas, e pensar mais na figura do Gandhi, né? O Gandhi não colocava a perna atrás da cabeça, mas ele não era sectário, não era só para homem, só para mulher. A revolução era uma revolução para todos, né? E para muçulmanos também, não só para hindus. Eu acho que esse é o problema, um dos problemas dessa leitura nacionalista Tem que resgatar Gandhi, né? Lá na Índia, realmente. que o primeiro-ministro da Índia faz, né? Não é para hindu. A gente tem tempo, 3 minutos ainda. Hindu é uma construção imperialista da Inglaterra. A própria palavra hindu, ela é uma palavra persa. Eu não sei se você já sabia disso. Eu também não sabia, descobri há pouco tempo. É uma maneira geográfica que os persas usavam para identificar indianos, de maneira geral, do sul lá da Ásia. Aí Já é fora da Índia, né? Diga a aí. Inglaterra não sabia muito bem como catalogar a imensa complexidade da vida indiana e usou hindu para isso. O problema do colonialismo é que o próprio colonizado começa a usar as categorias do colonizador. Isso é muito impressionante, né? Muito impressionante. Mas tem um movimento nacionalista hoje indiano que associa a Índia com o hinduísmo. Então é uma outra categoria. Tem quanto tempo, Marcos? Acho que tem outras duas perguntas aqui. A gente está chegando no final. Eu acho importante também ficar em 1 hora para ficar mais contido, senão a gente começa a falar muito também. Claro, claro. Tem uma pergunta aqui mais fácil de responder. Há disponível em português uma boa introdução sobre filosofia do yoga para iniciantes que possa ser passado para o curso de introdução à filosofia? Não sei. Resposta honesta. A gente pode procurar, pesquisar e tentar publicar isso na nossa página. Eu uso mais material em inglês. Assim, né? A gente pode fazer esse troca de casa. Se o Ian quiser indicar alguma coisa. Aquele Coração do Yoga, né? Que é um livro muito referenciado, muito bom, inclusive. Sim, desse Mas sim, perfil. eu acho que é uma boa a gente estar botando livros, né, Marcos, lá nesse Poxa, a gente vai perfil aí. fazer. Essa foi uma pergunta do nosso meu amigo Aldo Dinucci. Pergunta de filósofo, né? Pergunta muito boa. Professor lá de Aracaju, da Federal de Sergipe. Ok, Ian, a gente está chegando no final, falta 1 minuto e meio. Marcos, Tem uma grato, última tá, pelo pergunta, convite. tem uma Veja. última pergunta que eu vou falar rapidinho e passo para você, a gente termina. Quais ações que os yogis devem fazer para democratizar a prática de yoga? Meu irmão, assim, é a revolução de um homem só. Não precisa ser uma instituição, não precisa ser um partido político. Você assume responsabilidades e ensina para uma ou duas pessoas. Isso tem um efeito. Okay? Começa a assumir responsabilidade pelas coisas que você vai fazendo e faz com que as pessoas também assumam responsabilidades e decisões, e tomam consciência, tenham mais lucidez. Isso é yoga, isso é um grande, grande instrumento. E não precisa ser pensar no mundo inteiro, pensa nas suas relações locais. Mudando isso já muda muita coisa. Muita coisa. Isso já é completamente revolucionário. Mas a gente pode pensar de maneira mais positiva depois em relação a bolsas, esse tipo de coisa. Ian, você pode terminar, falar uns 20 segundinhos aí? Quero agradecer ao Marcos, à Rochelle, a todos que vieram, tá? É um tema que eu acho que ele merece ser mais falado, né? Para que a gente se familiarize com essa proposta política e yoga, porque tem que fortalecer isso, esse raciocínio, esse pensamento, esse pensar política no yoga, né? Acho que isso é muito importante, é muito forte, né? E isso é yoga.
né? Isso não está fora da yoga, isso está dentro da yoga, Mas, né? cara, vou Então eu fechar aqui estou muito agora. feliz. Desculpa. Muito obrigado, Ian. Muito É obrigado a isso. todos apoiando o projeto.